O assunto hoje é imunidade. O corpo humano tem o potencial de se proteger contra as enfermidades que se aproximam. Mas quando essa imunidade baixa, é o momento oportuno para as viroses. E o que fazer para manter a imunidade em alta? E quais as dicas sobre o assunto? É sobre isso que conversaremos com a doutora Monalisa Brito, que está aqui conosco para falar sobre o assunto. Doutora Monalisa, muito bom dia. Seja bem-vinda ao Revista. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Que maravilha ser um ser humano, ter essa capacidade do seu próprio corpo de se defender contra as enfermidades. Nessa época do ano é muito comum as viroses aumentarem, as viroses respiratórias e também as intestinais. O que é que acontece? Primeiro eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo e para mim, que eu tenho muita curiosidade sobre o assunto, como é que esse sistema funciona, o que realmente ele é na prática. O sistema imunológico, a gente tem que entender que é como se fosse o nosso exército interno. Todas as infecções que acabam tendo ao nosso corpo tem a capacidade de se defender disso. É um complexo, na verdade, de células, tecidos e moléculas que fazem essa homeostase, o nosso equilíbrio. É bem complexo, desde a pele até linfócitos, células de defesa específicas, que fazem com que a gente possa combater esses micro-organismos, até células cancerígenas que nosso organismo tem a acabar combatendo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta ainda sobre o sistema imunológico. Tem pessoas que têm mais imunidade naturalmente, têm uma tendência pelo DNA, pelo histórico genético, são mais fortes ou não? Isso vai depender mais de atitudes que a pessoa toma e de estilo de vida? Acaba sendo os dois. Tem o componente genético, claro, mas a grande parcela são o que a gente fala de imunidade inata, que é o que a gente já nasce com ela, e a imunidade que é adquirida ao longo do tempo. Essa imunidade, os hábitos é muito importante. Eu acho que hoje a genética a gente não tem como mudar, mas a maioria hoje tem pessoas que têm os hábitos bem melhores, que se diferenciam da nossa rotina de vida bem estressante, corrida, e isso modifica a nossa imunidade. Por isso que tem alguns que acabam tendo menos infecções do que outros. A imunidade, ela é constante ao longo da vida ou ela sofre alterações? Por exemplo, na infância a gente percebe que as infecções oportunistas acontecem com mais frequência. O que é que está acontecendo na infância com o sistema imunológico? Na infância, acaba tendo ainda a maturação de algumas células de defesa. A própria criança, ela tem um favorecimento a ter alguns tipos de infecções específicas, até infecções secundárias, por exemplo, da desidratação em gastroenterites. A criança acaba tendo uma maior facilidade de desidratação, assim como o idoso, os extremos das idades. E o idoso acaba diminuindo a produção das células de defesa, suplementos como vitamina D, ele diminui a produção, então acaba tendo uma imunidade um pouquinho mais baixa também. Existem muitos mitos e muitas questões a respeito da imunidade. Há quem diga que o vinagre de maçã de manhã baixa o colesterol, aumenta a imunidade. Já há quem diga que o chá do gengibre com a folha do capim-santo misturado com sal do Himalaia, envolvido em tecidos limpos e brancos. Enfim, o que é mito e o que é realidade quando se fala de suplementação e imunidade? É um mundo lindo a parte que eu mais gosto, inclusive da medicina, é essa questão da alimentação, como pode mudar, como os hábitos podem mudar. Existem sim alimentos que podem melhorar a nossa imunidade. Claro que não pode obrar milagres. A gente acha que fazendo tudo vivendo uma vida estressante, não tendo um sono de qualidade, não fazendo nada certo, mas tomando meu suco verde pela manhã, tudo vai mudar. Isso é um mito, né? Exato. E não é que o suco verde seja um problema, que a gente não possa tomar nosso suco verde, mas o suco verde não é milagre. A gente tem que adotar hábitos, uma rotina certinha, e aí incluir alimentos. Por exemplo, todo alimento tem uma justificativa. A castanha do Pará, a castanha do Brasil, na verdade, ela acaba tendo mais selênio, alimentos como na dieta mediterrânea, peixes que tem o ômega 3, acaba melhorando a sua imunidade, todo esse composto junto com os hábitos. E a castanha de caju também entra nesse rol? Muito. Todas essas castanhas que o nutricionista coloca, às vezes tem muita gente que ama, mas tem muita gente que não gosta. E fala, por que eu tenho que comer castanha? Tem uma justificativa para estar lá na sua dieta. E ela aumenta sim a imunidade por conta da quantidade de selênio. E tem outros alimentos, inclusive, que também podem aumentar. Essa alimentaçãozinha que o nutricionista passa, que o médico indica, ela tem uma justificativa para estar lá. Entendi. Olha que maravilha. E você aí, deixando a castanha de caju de lado, que é algo tão regional,
tão nosso que a gente encontra com tanta facilidade Exato. na nossa região. Ainda sobre a imunidade e as crianças. Nesse período, a gente vê muitas crianças já escorrendo ali o nariz, com as infecções respiratórias. O que pode ser feito para tentar prevenir esse tipo de infecção? Na verdade, a criança, de determinada idade, ela vai ter realmente essas infecções respiratórias. O grande cuidado é a questão de aglomerações. Infelizmente, a criança, quando entra no colégio, ela vai ter um período que ela gripa e outro coleguinha na outra semana está gripado e aí acaba propagando. Realmente, é tentar melhorar o hábito da criança, inclusive em casa, com a família, passar para a criança, mas é ter um pouquinho de calma que ela vai ter aquela infecção. Ter a visão de, quando tiver um pouquinho mais complicado, levar na urgência para olhar quando é que aquilo merece um olhar melhor. Mas acaba tendo a criança uma facilidade maior. Não tem como, infecções. Deixar o ciclo do problema se desenvolver, acontecer. Exato, mas a alimentação hoje da criança, por exemplo, é o que a gente repara no dia a dia. É primordial. Hoje, 70% da nossa imunidade se concentra no nosso intestino. A microbiota é muito importante. Então, quando você oferece para o seu filho industrializados, biscoitos, uma alimentação inadequada, ele não gosta de frutas, mas não muda o modo que você oferece para ele a fruta, acaba fazendo com que ele tenha um intestino todo comprometido, ele fica mais constipado e assim ele favorece a ter infecções. E a importância de lembrar aos pais a responsabilidade que os pais são os pares experientes que conduzem a vida dos filhos. Uma criança ela não tem como discernir ou compreender o que é um alimento certo. Então, Exato. o amor é tudo menos irresponsável. E negligenciar a alimentação, prejudicar a imunidade do seu filho, por isso é algo muito sério, não é, doutora? Exato. Porque se você colocar na frente de uma criança um brigadeiro ou uma maçã, nós adultos vamos preferir o brigadeiro. Então, a criança, exatamente como você falou, ela não tem a capacidade de discernir o quanto o brigadeiro pode trazer malefícios para ele. Então, cabe ao adulto não oferecer, não ter em casa, porque ele realmente não vai se alimentar do almoço, do jantarzinho certinho, se tiver besteira na geladeira. Ele não tem essa capacidade de discernir. Doutora Monalisa, para encerrar a nossa conversa, porque o assunto é amplo, ele pede, são muitas perguntas, eu estou aqui, inclusive, querendo que você que está do outro lado, mande sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 86-99411-7777, para você também participar do nosso programa. Ainda sobre esse assunto, menopausa e imunidade. Nós mulheres enfrentamos a menopausa. Ao longo da vida chega o período da menopausa e todo aquele climatério, que é o período que antecede, pode ser até 10 anos. Como fica a imunidade feminina nesse período? Altera também isso? Com certeza. Além das células de defesa estarem alteradas, também, como eu lhe falei, a rotina muda. É um período de mudanças de hormônios, onde tem todo o estresse, tem o calor, tem toda a característica da menopausa, que isso influencia no sistema imunológico de forma secundária. Mas já tem a forma primária, que também modifica as células de defesa. Então, a menopausa é um período sensível. É um período que tem que ser abordado, tem que ter a suplementação corretinha, tem que ser valorizada da forma que ele necessita. Tá vendo? E você aí achando que não vai, que é só ter uma genética boa, só tomar o suco verde. Procure um médico, procure um nutricionista, faz tudo direitinho para você passar por cada fase da vida com todo o potencial de saúde que o seu corpo precisa. Doutora Monalisa, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. E olha, volte para falar mais sobre o assunto, né? Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.